Agora vamos separar, falar das características da dissertação expositiva e da dissertação argumentativa, tá certo? Vamos embora para dissertação expositiva. Dissertação expositiva. Podem chamar apenas de exposição, não tem problema nenhum, tá certo? A grande questão aqui, conceito, né? Nós já havíamos. Dissertar, fazer uma exposição, é expor, é apresentar um fato. Na verdade, a palavra é fato mesmo, tá, gente? Porque ele é tido como inquestionável. Tido, se é verdade ou não, isso não interessa, né? Características do texto expositivo. Nós já sabemos que ele é um texto mais objetivo, né? Eu já falei isso para vocês no vídeo passado. Quais são as características? O uso de uma linguagem mais sóbria, né? De uma linguagem sem marcas explícitas de posicionamento. Como assim, professora? Ora, gente, se eu for adjetivar, eu vou usar características, não qualidades. Eu vou usar dados, né? Vou trabalhar o máximo com o fato, com o objeto em si. O uso do verbo, nós estamos sempre trabalhando, que é o foco, né? Do berço do texto, né? O verbo será predominantemente no presente do indicativo. Por que, professora? Gente, grava esse verbo, porque ele vai cair na sua prova, tá? Independente da banca que você for fazer, ele vai cair na sua prova. O presente do indicativo, ele é tido hoje como um não tempo. O presente do indicativo, ele é um coringa. Ele serve para indicar qualquer coisa na língua portuguesa. Quando eu digo para vocês, olha, viajo no ano que vem, viajo é presente, indica futuro. Quando eu digo, marido mata a esposa com tantas facadas, marido mata, ele já matou. O verbo está no presente, mas indica passado. Quando eu digo para vocês, trabalho aos domingos, não interessa se hoje é domingo ou não, isso é um hábito, é uma rotina. Quando eu digo para vocês, estou falando alto, estou falando é presente, indica uma ação presente no momento da enunciação. Quando eu digo para vocês a terra é redonda, isso não é presente, nem passado, nem futuro. Isso é verdade atemporal. Cai assim na sua prova. O uso do verbo no presente indica uma situação atemporal ou uma verdade tida como universal. A terra é redonda, era ontem, é hoje, será amanhã, será sempre. Professor, e se for mentira? Dane-se, eu escrevo, quer dizer, dane-se é pra frase, né? Não interessa se é mentira ou não, entende? Importa é que quando eu digo a terra é redonda, eu estou trabalhando aquela informação como verdade. É isso que a gente faz no texto expositivo. Texto expositivo, ele dá conceito, ele dá fato, ele fala verdade, não é? Então eu digo para você que 54% da população passa fome. Professora, isso é mentira, não importa. Eu escrevo isso como um dado, como um fato e coloco passa fome como se essa informação ela fosse inquestionável. Fechou? Então, o uso do presente do indicativo para trabalhar a ideia de uma situação atemporal. É uso predominante, não é nem obrigatório e nem único, tá, gente? Outra coisa é presença de dados, né? De fatos. Importante saber que na dissertação expositiva, o que eles vão cobrar da gente, né? Como que isso cai na prova? Ora, questãozinha tradicional, que é objetivo central do texto, ou o texto tem como propósito, ou qual é a tipologia predominante. Nós sabemos que o objetivo central do texto expositivo é apresentar.
um fato. Expor uma informação. Outra coisa importante na prova é a questão da objetividade do texto, da construção, o emprego das classes. O emprego das classes gramaticais e as funções delas. Para que usou o presente? Para indicar uma ação presente, para indicar uma ação atemporal, para indicar uma verdade universal? Outra coisa importante da exposição, como é em toda prova, é a referenciação. Essa referenciação é o conteúdo de um vídeo aí posterior. É o uso de pronomes que retomam, de pronomes que apresentam, entre outras coisas. Gente, de dissertação expositiva é o que eu preciso de falar com vocês. Nós vamos agora para a dissertação argumentativa, também chamada de argumentação. O texto argumentativo é o texto que visualiza, que vislumbra, né? Apresentar um posicionamento e tentar convencer o outro dele. Então, ele é um texto abstrato, que veicula um posicionamento com o objetivo de convencer o interlocutor. Atenção, gente, ninguém dá opinião de graça, tá? Toda vez que você apresenta um posicionamento, o seu objetivo é levar o outro a acreditar no que você disse. Quando você faz um posicionamento, você estabelece uma tese, né? É o que você pensa sobre o fato. E o seu objetivo é levar o outro a concordar com você. Para isso, você vai estabelecer ou vai utilizar argumentos mais convincentes, né? Mais racionais, se o texto for uma dissertação mais objetiva, ou argumentos mais pessoais, persuasivos, se o seu texto for mais subjetivo. O fato é que, na argumentação, o objetivo não é só dar o posicionamento, mas é levar o outro a se convencer deste posicionamento. É importante a gente saber quais são as características desse texto. Sabemos que é comum. Deixa eu só ver aqui se eu escrevi de verdade. O uso de uma linguagem mais objetiva, se eu quiser fazer um texto argumentativo mais objetivo, né? O uso da terceira pessoa, o uso, por exemplo, de fatos e dados mais concretos, não é isso? Eu posso utilizar uma linguagem mais subjetiva e aí, dentro da construção, usar a primeira pessoa. Posso usar fatos, dados também, mas eu posso usar argumentos mais pessoais, né? Vou colocar aqui uma palavra aqui, ó. Utilizar mais a persuasão. Fatos e dados é o uso de argumentos mais racionais. Gente, o que é isso? Professora, então eu estou confundindo tudo. Eu não sei a diferença de exposição para dissertação argumentativa, de exposição para argumentação. Gente, é difícil mesmo, nós vamos ver nos exercícios, nos textos, fica um pouco até mais difícil. Nós vamos treinar, fazer bastante exercício para vocês ficarem preparados. O fato é que a questão é o propósito do texto. Se o meu texto é apenas informar o cara, eu fiz uma exposição. Mas se o meu texto é falar o que eu penso sobre o fato, o meu texto é uma argumentação.
Eu posso fazer essa argumentação de forma mais explícita, dizendo eu penso e colocando os meus argumentos, às vezes até preconceituosos, para convencer o outro, ou eu posso falar o que eu penso de uma forma mais sutil e usar argumentos mais expositivos, até porque, gente, a tipologia do texto ela é predominante, mas não quer dizer que eu não faça uso de outros tipos dentro do meu texto. Então, por exemplo, eu dou o meu posicionamento e um dos meus argumentos é um dado estatístico. O outro meu argumento é um exemplo. O outro argumento, essas estruturas, elas vão buscar convencer o meu público-alvo. Mas o texto não deixou de ser argumentativo porque o meu objetivo era me posicionar. Entende? Então, vamos escrever, depois nós vamos ver exemplo, vai ficar bonitinho para vocês. Outra coisa importante também é comum o verbo no presente também. Afinal de contas, se você está discutindo o tema, você vai discutir aquilo como algo que é, se você é o seu posicionamento, como algo que acontece. Claro que é uso comum, mas eu posso fazer uso do pretérito, eu posso fazer o uso do futuro, com a intenção de fazer o leitor de levar o leitor a uma reflexão. Se eu quero defender, por exemplo, a pena de morte, ou ir contra a pena de morte, eu posso voltar ao passado e mostrar uma situação para fazer o leitor se convencer do meu posicionamento, tá certo? O mais importante da argumentação não são esses detalhes. O mais importante da argumentação é a... Deixa eu colocar de azul também, tá? Para ficar bem bonitinho, porque é a continuação. É a estrutura do texto. Numa estrutura tradicional, atenção, fala bem alto. Numa estrutura tradicional, padrão, o texto consta de uma introdução, que é o lugar onde o cara vai elaborar a tese, o posicionamento, vai dizer o que ele defende. O texto consta, ele tem nele um desenvolvimento, que é o lugar em que eu vou comprovar a minha tese e ter uma conclusão. Claro, gente, que na prova de interpretação de texto, a banca ela não vai usar esse texto redondinho no padrão. Além do mais, muitas bancas, ESAF, CESP, ADES, fragmentam trechos de texto. E quando elas fragmentam trechos de textos, FCC também fragmenta. FUNRI, todas. Algumas colocam texto inteiro algumas vezes, texto fragmentado. Quando elas fragmentam um pedaço do texto, pode pegar um pedaço da introdução e um pedaço do desenvolvimento, entende? Então, esse bolinho redondinho aí, bonitinho, a introdução, o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, quantos parágrafos forem os meus argumentos e a conclusão fechando, isso aí é um texto tradicional, redondinho, que a gente faz até na redação. Mas na prova objetiva, o cara vai colocar um poema, um artigo, um fragmento e a gente não vai conseguir necessariamente reconhecer esses pedaços, tá certo? O fato é que uma coisa você tem que saber. O texto, ele tem na introdução o posicionamento dele. Pode ter ou não, pode estar ou não lá no texto de apoio. Às vezes o cara tirou a introdução e pegou só o desenvolvimento, né? Vai ter uma parte em que ele vai argumentar, comprovar o posicionamento dele. É muito comum as bancas perguntarem a estratégia argumentativa do texto, como ele foi desenvolvido. Então, isso eu preciso que vocês saibam. A estrutura da dissertação argumentativa, ela consta de 3 partes. Nós temos a introdução, que é onde o cara coloca o tema do texto e a tese, o posicionamento dele. Nós temos o desenvolvimento, que é quando ele faz a comprovação da tese. Comprovação do posicionamento dele. E nós temos a conclusão. Nem todas essas partes podem estar no seu texto, elas podem não estar nessa ordem, elas podem, não interessa, isso aí é o padrão, tá? A conclusão é o fechamento do texto. Inclusive, gente, lá em Belo Horizonte, lá em Minas, aí eu tinha uma briga grande com o aluno falava assim, professora, quando eu tiver na minha prova o objetivo central do texto, eu vou só na conclusão. Gente, isso é mal furada, sabe por quê? O cara não vai colocar um texto padrão redondo. Às vezes até lá em Minas tem algumas bancas que fazem isso. Mas a boa prova, a boa banca,
Ela não vai fazer esse texto padrão, redondinho, que você precisa de ler só a conclusão e fechar. Ela vai fazer um texto em que a conclusão dela é uma conclusão aberta, é um novo argumento, é uma nova ideia. Ela vai fazer um texto, por exemplo, que não tem uma conclusão propriamente dita, entende? Então eu não quero que vocês fiquem presos a essa parte. Eu quero que vocês saibam que se eu vou dar o meu posicionamento e vou argumentar, eu preciso de, em um trecho do texto, fazer essa comprovação. Interessa a posição dele na nossa prova. E essa comprovação, ela é feita, como eu já havia escrito aqui em cima, por meio de argumentos. Ou melhor, utilizando-se estratégias argumentativas. Isso cai na minha prova, viu, gente? Então, vou continuar aqui, tá? Estratégias argumentativas. Eu posso usar no meu texto citação, que se configura como argumento de autoridade. Eu posso usar no meu texto exemplificação. Eu posso fazer no meu texto uma relação de causa e consequência. Falo que é importante, por exemplo, a redução da maioridade penal. Consequentemente, essa sensação de punição trará um menor número de jovens entrando na criminalidade. Gente, eu não estou discutindo, defendendo, tá? Estou dando exemplo. Isso é uma relação de causa e consequência. Eu reduzo e, consequentemente, eu terei menos jovens aí dentro do crime, sei lá, né? Por exemplo. Uma outra estratégia argumentativa que cai na prova é a comparação. E essa comparação, ela pode ser por semelhança, chamada de analogia, ou comparação por oposição, chamada de contraste. Eu posso apresentar dados. Então, presta atenção, gente. Primeira lição. Eu dou meu posicionamento e aí eu vou convencer você do meu posicionamento. Uma estratégia de convencimento é te dar um exemplo. Sair do campo abstrato e entrar no campo concreto. Quando eu faço isso, quando eu te dou um exemplo, eu estou te contando uma história. Esse trecho do meu texto, ele é narrativo. Isso não faz com que o texto vire uma narração. Por quê? Porque esse trecho narrativo, ele está a serviço do convencimento do interlocutor, que é o meu objetivo central. Eu posso, no meu texto, para te convencer, te dar um dado estatístico. Isso não faz com que o meu texto vire uma exposição. Eu tenho um trecho expositivo, com um dado estatístico, a serviço do convencimento do meu interlocutor. Eu posso te citar alguém, inclusive a citação numa redação não é a melhor estratégia argumentativa, porque você vai copiar a fala de alguém. Citação é uma boa estratégia? É. Inclusive, a gente coloca aspas ou coloca o texto digitado vem em itálico para proteger a propriedade intelectual de outro, né? Quando você cita um argumento de autoridade e corrobora o que você está escrevendo ou o que você está falando. Numa redação, por exemplo, uma outra estratégia é a paráfrase, né? Que seria a reescrita com as próprias palavras. Uma outra estratégia argumentativa é a comparação. Gente, uma vez caiu numa prova um texto que fazia uma comparação entre Nietzsche e Rousseau. E aí ele dizia o seguinte: enquanto Rousseau acredita que os homens nascem bons e são corrompidos pela sociedade, Nietzsche acredita que os homens nascem maus e só a sociedade, com os seus valores, costumes, religiões, é que podem domesticar e fazer com que o homem fique bom. A prova perguntou qual que foi a estratégia de construção do texto. Ora, comparação. Só que na prova veio escrito assim, ó, o texto foi construído com base em uma analogia. Quem não sabia o significado da analogia dançou. Analogia é uma comparação? É, mas é uma comparação por semelhança. Neste texto não houve uma comparação por semelhança, mas por contraste. Enquanto Rousseau pensa que a gente nasce bom e fica ruim, Nietzsche pensa que a gente nasce ruim e fica bom. Então aí eu tenho uma oposição, tá certo? Poderia ser é comum também acontecer a analogia e eles cobrarem isso de vocês na prova. Essa estratégia argumentativa é importante na hora da leitura, porque tem sido muito comum, CESP,
FCC, a IADES cobrou isso outro dia, FUNRIO cobrou, FGV cobra. Então, estratégia de construção do texto, é importante a gente, na hora da leitura, perceber isso. Vou dar um exemplo daqui um pouquinho, quando a gente for fazer uma prova completa. Para finalizar, eu quero escrever aqui para vocês rapidinho o que é cobrado da dissertação na prova. Aquela questão básica, que é o objetivo central. E aqui, gente, pode ser apresentar um posicionamento, discutir, questionar, avaliar, defender, corroborar, ratificar, questionar, analisar, avaliar, comparar. Todo texto, todo verbo que indique um juízo de valor ou uma construção de um juízo de valor cabe aqui. Outra coisa importante é a estratégia de construção, é a construção textual que nós acabamos de ver. Outra coisa importante é você lembrar que o tipo do texto pode ser diferente do tipo de trechos do texto. Então, uma coisa é ele te perguntar a tipologia predominante no texto, outra coisa é ele te perguntar a tipologia daquele trecho. Se o trecho é um exemplo, provavelmente ele vai ser narrativo. Se um trecho é um dado estatístico, aquele trecho é expositivo, tá certo? E claro, eles cobram muito a referenciação, uso de pronomes, de advérbios, de elipses, que nós vamos estudar numa aula à parte. Para finalizar, gente, o último tipo textual é a injunção, e eu vou falar aqui rapidinho. O que é injunção? A injunção é um texto que objetiva ensinar procedimentos. Passo a passo. Ensina o passo a passo. O objetivo é instruir o interlocutor. É importante saber que no texto injuntivo, o foco é o ensinamento. Então, é comum neste texto o uso de tópicos e não de frases relacionadas, períodos compostos. Como eu quero ensinar alguém, se eu fizer uma estrutura muito complexa de texto, eu restringo o meu público-alvo. Imagine, por exemplo, que eu vá fazer um manual de instruções e no manual de instruções eu coloque uma primeira frase com 3 orações. Embora seja gostoso ouvir música alta, é importante que você avalie a intensidade da gravidade utilizando o botão. Ainda não, Deus me livre. Na verdade, aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor, nenhuma apreciação. Eu vou ensinar alguém como que ela vai manusear o som. E aí eu ensino no passo a passo, numa relação sequencial, sempre utilizando estruturas simples. Pegue o cabo e verifique a tensão, a voltagem do seu apartamento antes de ligar na tomada. Faça isso, faça aquilo, etc, etc, etc. Por isso, é comum também o uso de verbos no imperativo, que eu estou ensinando ao meu interlocutor. O imperativo, ele faz essa interlocução, ela fala direto. O verbo direcionado diretamente ao interlocutor, ou uso de verbo no infinitivo, que traz uma ideia de sujeito indeterminado, né? Uma ideia de sujeito genérico. É comum também na injunção, dentro da construção, você teve uma prova que perguntou se o texto ele era instrucional. Gente, texto instrucional é o texto que veicula ou que visa
a ensinar um procedimento, a instruir o interlocutor. Então, dentro da Constituição, isso aí é sinônimo, tá? É muito comum na injunção, encontrar injunção em manuais, vou colocar isso aqui, ó. Manuais de instrução, receitas, e caiu na prova panfleto. Caiu tanto no CESP, antiga, viu? Uma prova do Ministério da Saúde, quanto na IDECAM, uma prova do Hemominas, não, gente, só fala Hemominas, Hemocentro. Panfleto de conscientização da sociedade ensina procedimentos, muitas vezes. Quer ver um exemplo? Teve um panfletinho que falava sobre a dengue. Não deixe água parada, não faça isso, não faça aquilo. Está falando diretamente para o interlocutor, por isso usou o imperativo, e ensinando os procedimentos que devem ser adotados para se evitar a dengue. Na prova da IDECAM, eles colocaram um textinho falando da instruções para doar sangue. Não vá em jejum, não faça isso, não faça aquilo, o que você deve ou não deve fazer, tem que pesar mais. Na verdade, é um texto de instrução, um texto instrucional. Receita de bolo, quando você fala bater as claras em neve, fazer isso, fazer aquilo, são textos que visualizam o interlocutor e querem ensinar o interlocutor determinados procedimentos, tá certo? Gente, de tipologia textual era isso que eu precisava de falar para vocês. É uma matéria cheia de, parece muito teórica, mas nós vamos fazer uns exercícios nas leituras de texto agora. Vocês vão perceber que é muito importante saber a tipologia para conseguir acertar a questão, tá certo? Próximo vídeo nós vamos ver como que isso é na prática, como que isso funciona na prática e continuamos com a teoria. Eu espero você.